Vocês se lembram que a semana passada nós fizemos um estudo da introdução ao livro de Hebreus, que é a epístola, né? Na verdade, a gente tem a tendência a falar livro de Hebreus porque ele tem mais cara de livro do que de carta, né? Do que de epístola. E hoje nós vamos começar a nossa pregação no texto propriamente dito, né? A Epístola aos Hebreus. Então ela tem o nome de Epístola aos Hebreus, nós falamos semana passada, é porque os leitores originais, os destinatários da epístola, fazia parte de uma congregação de crentes em Cristo Jesus, com a maioria judaica, né? Nacionalidade judaica. Claro que, mesmo com um grupo de judeus reunindo em nome de Cristo, isso também atraía gentios, né? Porque nessa época os judeus já tinham sido dispersos, né, por todas as regiões do Império Romano. E aqui não é só de uma congregação judaica, é aos judeus dispersos, porque os judeus, na época da diáspora, né? Diáspora é a dispersão dos judeus, e eles estavam já em todas as cidades, em todas as regiões do Império Romano. Então, por isso o nome Epístola aos Hebreus. E tudo indica que o propósito é firmá-los somente em Cristo, e incentivando, exortando-os a abandonar de vez os preceitos do judaísmo. Isso não significa abandonar o Velho Testamento, mas os preceitos do judaísmo, especialmente os preceitos do judaísmo criado pelos novos líderes religiosos da época de Jesus, em que muitas, talvez 90%, tinha afastado de Moisés, né? Estava afastando de Moisés, começando pelos cargos de sacerdotes, que se tornaram cargos políticos e não cargos por meio do chamamento de Deus, especialmente aos levitas, né? O sacerdote tinha que ser levita. Nessa época era um cargo político, podia ser, desde que tivesse respaldo político, podia ser eleito sacerdotes, né? Então, não é um chamado a abandonar o Velho Testamento. Pelo contrário, como essa epístola é composta de citações, na sua maioria, de citações do Velho Testamento, porque o propósito, para ser convincente aos judeus, era comparar a antiga com a nova aliança, especialmente declarando que a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Não somente porque ela é unilateral, mas porque ela abrange a humanidade inteira, né? O propósito da nova aliança era abarcar todas as nações, seja de onde for, independente de ser descendente de Abraão ou não,
as pessoas seriam alcançadas pela nova aliança, cujo mediador, que é outro assunto importante aqui no livro de Hebreus, é Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Por isso que ele disse com toda firmeza e intrepidez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, iniciando aqui o estudo expositivo, a pregação expositiva, nós vamos começar do capítulo 1, é claro, né? A Epístola aos Hebreus contém 13 capítulos, diferente de Isaías, que tem 66. E hoje, no capítulo 1, nós temos aqui 2 temas. O primeiro tema fala da supremacia de Jesus sobre os profetas. E esse é o tema 1. O tema 2 fala da supremacia, da superioridade de Jesus na comparação com os anjos. Porque os anjos, no Velho Testamento, tinham muito valor, como tem hoje ainda, né? Só que eles trabalhavam mais, né? Hoje quem dá trabalho mais para os anjos é Ana Clara, né? Natan ainda dá trabalho para os anjos, né? Nicolas, Gabriel, Pastor Juvenal, dá um trabalho para os anjos. Eugênio, quando ele pisa no acelerador, né? Então é assim. Porque os anjos ainda têm suas funções e estão em plenas atividades, né? Acredito que no dia do acidente, um anjo veio de lá a toda velocidade para me socorrer. E não diga que ele não chegou a tempo, não, porque se ele não chega a tempo, eu cairia em pé, aí vocês não tinham ninguém pregando aqui, você não tinha eu pregando aqui para vocês, que quando cai em pé, afunda, as pernas vêm para baixo. Eu também não bati a cabeça, porque se batesse a cabeça, também não estava aqui. Então, não diga que os anjos chegaram atrasados. Também não me diga que existe anjo da guarda também, porque Deus não precisa de um anjo para cada um. Os anjos são seres velozes e não precisa ficar do lado de cada um, não. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, é uma referência a Jesus. Ele mesmo, Jesus sim, fica do lado nosso o tempo todo. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o anjo do Senhor do Velho Testamento, antes de nascer em Belém, antes de encarnar. E ele continua sendo o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, discernir os Teus pensamentos através dessa epístola, porque é importante, vital, discernir os Teus pensamentos, para que não andemos segundo os nossos pensamentos. Pois o Senhor já disse lá em Isaías, capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então, ajuda-nos através do estudo desse livro, dessa epístola, a entender os teus caminhos e ser guiados pelo Espírito Santo pelos teus caminhos, para que possamos glorificar nosso Deus enquanto nós vivemos aqui na terra. Tem misericórdia de nós. Em nome e por amor de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, a primeira parte é bem pequenininha. Vai do versículo 1 até o versículo 4. Então, Hebreus 1,
Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? E o tema dessa passagem, o tema didático dessa passagem é... o tema didático dessa passagem é o poder da palavra de Deus, Jesus. Porque essa passagem diz que Jesus é a palavra de Deus. Não foi por força poética que o Evangelho de João começa dizendo que Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo. Porque Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva, a revelação do conhecimento de Deus. Jesus é a suprema revelação de Deus, superior aos profetas. Porque no Velho Testamento, Deus usou os profetas como servo para comunicar a sua vontade ao seu povo Israel e depois aos gentios quando se tomou conhecimento da Escritura. Mas Jesus, enquanto os profetas eram servos de Deus, Jesus é um membro da família de Deus, ele é o Filho de Deus. Por isso, ele é superior aos profetas e sua comunicação também é superior aos profetas. Então, quando Jesus fala, a sua palavra, como ele diz, é viva, é espírito e são vida. Ele mesmo disse em João, as palavras que eu uso falo são espírito e são vida. Não é que negamos os profetas, não é que rejeitamos os profetas. Graças a Deus pelos profetas. Os profetas falaram de Jesus. Os profetas foram servos de Deus, instrumentos para escrever os planos revelados de Deus. Os planos revelados, porque existem os planos ocultos de Deus, você sabe disso, a partir de Deuteronômio 29 e 29. Então, os profetas foram aqueles que revelaram os planos revelados de Deus, especialmente sobre Jesus. Os profetas falaram o tempo todo sobre Jesus. Isso disse Pedro, que os profetas, uma das tarefas dele era falar de Jesus, das promessas que vinha para nós. Embora, como diz lá em Pedro, todos morreram sem ver a concretização da promessa. Aqui em Hebreus também fala que eles morreram sem ver a concretização das promessas, mas eles, os profetas, formam uma nuvem de testemunhas. Aqui em Hebreus, lá você vai ler lá no capítulo 11, que os profetas eram servos de Deus e eles formam uma nuvem de testemunhas para quem também nós devemos olhar e espelhar as nossas vidas, para que possamos, inclusive, para que possamos enxergar Jesus tal como Ele é e as suas obras tal como elas são. Então, não é porque renegamos os profetas, mas os profetas foram servos de Deus, instrumentos para escrever os planos de Deus, porque os profetas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim diz Pedro na segunda epístola 1, 21. Somos exortados a ouvir
crer e obedecer aos profetas. Temos aqui em Pedro ainda, 2 Pedro ainda, Pedro diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, com uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Mas Jesus é, de fato, superior aos profetas, principalmente porque ele é o tema da profecia, o personagem principal, o protagonista de todos os temas bíblicos. Então, a mensagem desse primeiro trecho do livro de Hebreus, que vai do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, é que você, quando eu falo você, eu já me incluí faz muito tempo, né? Você precisa experimentar o poder da palavra de Deus, Jesus. Ela vai transformar a sua vida, isso é garantido, né? Muitos não têm uma vida transformada, visível, né? A vida transformada tem que ser visível, né? Mesmo com todas as limitações que nós temos, né? Deus quer que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras, ou seja, a nossa transformação, e glorifiquem a Deus. Não é isso que Jesus propôs? Então, temos que experimentar o poder da palavra de Deus. Mesmo os crentes, aqueles que já experimentaram o poder do Evangelho para a salvação, ainda não vivem debaixo do poder da palavra de Jesus, né? Por exemplo, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. E essas palavras são fulminantes. Elas causam um reboliço, um estrago danado, uma transformação terrível na vida dos crentes. Só que você tem que buscar essa palavra, abrir os seus ouvidos, dar atenção a essas palavras. Poucos sequer meditam se tem ou não uma vida abundante. Prefere viver uma vida medíocre, uma vida rasa, comendo junto com o filho pródigo das bolotas dos porcos deste mundo, né? Procurando se satisfazer com as coisas deste mundo, quando Jesus tem um banquete saboroso todos os dias. Como diz o Salmo 23, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todos os dias Deus tem uma mesa pronta, preparada para você, né? Então, basta você experimentar o poder da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Essa palavra que é Jesus Cristo vai transformar a sua vida. Essa mensagem é importante porque, de acordo com esse texto, você deve ouvir, de acordo com esse texto que acabamos de ler, você deve ouvir o que Jesus fala. Pois Jesus é o único profeta por meio de quem Deus fala nos dias de hoje. Nós lemos o Velho Testamento, sim. Os profetas falam para nós, sim. Mas sem a palavra de Jesus, não teríamos confirmação das palavras que dissera o profeta, porque as palavras de Jesus é como se fosse a conclusão da mensagem que Deus mandou para nós. Toda pregação sem uma conclusão, ela fica meia vaga. Então Jesus é como se fosse o desfecho, a confirmação das palavras dos profetas, porque Ele mesmo é a palavra. Então, o texto aqui diz, havendo Deus outrora falado. Deus falou outrora, através dos profetas. Aqui existe uma tradução mais clara que diz assim, depois que Deus falou outrora, depois que Deus falou, e Ele falou de muitas vezes, muitas mesmo, e Ele falou de muitas maneiras aos pais. Aqui são os pais
os patriarcas do Velho Testamento e por extensão aos filhos dos patriarcas. E essa palavra chegou até nós, mas depois de ter falado aos pais, aos patriarcas, de muitas maneiras, essa aqui, muitas maneiras, reporta as maneiras que a Bíblia é inspirada por Deus, certo? Mas o que quer dizer inspirado por Deus? É que Deus falou com os profetas de várias maneiras, por sonhos, por experiências, né? Por visões, visões dormindo ou acordado. Muitas vezes acordado, os profetas tinham visões e escrevia, né? E Deus falava diretamente com eles e também indiretamente. Por exemplo, quando Moisés foi escrever o Pentateuco, os 5 livros da lei, principalmente o Gênesis, o livro de Gênesis. Moisés não estava lá no dia da criação, né? Mas quem estava lá no dia da criação? Quem estava lá? Cristo, mas Adão e Eva estavam lá. E Adão e Eva transmitiu os episódios, os acontecimentos da criação para o seu filho, vamos dizer, Sete. Sete, ele deve ter transmitido para Abel. Caim era incrédulo, não dava ouvido aos pais, né? Caim era leviano, mas para Abel, talvez, Adão transmitiu, mas Caim matou Abel, eliminou a história da criação? Não, Deus não. Volto a repetir, Jó, dos planos de Deus, nenhum pode ser frustrado. Então Deus deu a Adão e Eva mais um filho chamado Sete. E um foi contando para o outro, fielmente, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Porque no livro de Gênesis, no dia da criação, quem estava lá? Você falou Cristo, mas tinha mais alguém lá, administrando tudo. O Espírito de Deus que pairava por sobre as águas. Então, sob a direção do Espírito Santo, aí Moisés, agora sim, o Espírito Santo estava ali para lembrar Moisés de não deixar de fora um tio ou um i, como disse Jesus. Então mas agora não, agora diz o versículo 1, depois que Deus falou aos pais pelos profetas, muitas vezes de muitas maneiras, nestes últimos dias, falou pelo Filho. Também uma melhor tradução aqui depois de Deus ter falado aos profetas, aos pais, usando os profetas de muitas maneiras e muitas vezes, aqui seria falado nos profetas, e aqui também falado no seu Filho, porque ao mesmo tempo os profetas eram instrumentos de Deus, mas Jesus também era um instrumento de Deus, só que superior aos profetas. Então, Deus se revelou através de Jesus. Não é isso que João diz? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Acontece que a revelação em Jesus ela é mais eficiente, mais clara e principalmente mais eficaz. Nestes últimos dias, quando que começou os últimos dias? Temos que entender o termo últimos dias, não na cronologia que nós somos familiar. Se nós compararmos os últimos dias, o século 21, o ano de 2021, com há 30 anos atrás, não encaixa,
os últimos dias são aqueles dias que quando começou o dia do Senhor. Não o domingo, não estamos falando do domingo agora não. Não estamos falando do Kiriak Remera não, lá de Apocalipse. Nós estamos falando do dia do Senhor em termos de juízo. Em termos de juízo e de salvação. Então, os últimos dias pode remontar aos dias da primeira vinda de Jesus, que vai terminar com o dia do Senhor, propriamente dito, que é o nome dado para a grande tribulação. A grande tribulação, aquele período de 7 anos, especialmente os últimos 3 anos e meio, é chamado o dia do Senhor. Por isso que os profetas dizem, o dia do Senhor virá, será terrível o dia do Senhor. Então, os últimos dias começou lá, bem no começo, na manifestação do Filho de Deus, né? E daí é que ele começou a revelar o conhecimento de Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, hoje nós ouvimos a voz do Filho de Deus. Como? Quando lemos o Novo Testamento, porque ali nós estamos lendo as palavras de Jesus. Aí os apóstolos, Jesus continuou falando. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles eram representantes de Jesus, eles falavam por Jesus. É tanto que Paulo disse que os apóstolos, assim como os pastores, né, são chamados de embaixadores de Deus. Mais para frente, no capítulo 3, o autor do livro de Hebreus vai exortar os crentes a não negligenciar a salvação e deixando de ouvir as exortações. E essas exortações é importante porque são exortações vindas de Jesus, o Novo Testamento. Então, você deve ouvir o que Jesus fala, pois Jesus é o único profeta por meio de quem Deus fala nos dias de hoje. E isso é muito importante no contexto das reivindicações de nosso século, de pessoas que reivindicam ser profetas. Então, as pessoas que reivindicam ser profetas estão blefando, estão equivocados, para não dizer enganados ou iludidos, né? E para acentuar mais, estão presunçosos, arrogantes, dizendo que Deus fala com eles hoje. Não. Esse é um forte argumento, que devemos ouvir o que Jesus nos fala, pois Ele é o único profeta por meio de quem Deus fala nos dias de hoje. Não existe. Pode aparecer aí profeta, pessoas dizendo que Deus falou com ele, é tudo mentira, né? Tudo engano e, no mínimo, arrogância da parte desses homens que se dizem profeta. Então, fica claro que se você quiser construir um bom relacionamento com Deus, de uma comunhão perto da perfeição, porque ainda não existe a perfeição em qualquer de nós, mas Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então eu digo, para ser humilde diante de meu Deus, perto da perfeição. Uma comunhão perto da perfeição, confessando pecados, arrependendo, buscando conhecer a Deus, principalmente ouvindo a voz do Senhor Jesus. E ser salvo, porque ouvir a voz de Jesus para ser salvo. Nós temos que ouvir Jesus dizer,
Vinde a mim. Eis que estou à porta e bato, para ter comunhão. Vinde a mim para a salvação. Eis que estou à porta e bato, para a salvação é uma mensagem, é a palavra de Jesus dirigida aos incrédulos, os que não são crentes ainda. E aos crentes ele diz: eis que estou à porta e bato para ter comunhão com você. Amém, meus irmãos? Então, repetindo aqui, enfaticamente, você deve ouvir o que Jesus fala, pois Jesus é o único profeta por meio de quem Deus fala nos dias de hoje. E em segundo lugar, para fortalecer a nossa mensagem, você precisa experimentar o poder da palavra de Deus, que é Jesus, pois somente assim você terá uma vida transformada. E para você experimentar o poder da palavra de Deus, primeiramente, você precisa ouvir Jesus, o único profeta dos dias de hoje. E o dia de hoje que nós falamos é exatamente como está escrito, dos últimos, que começou nos últimos dias, até o desfecho, a consumação de tudo que é chamado o dia do Senhor. E em segundo lugar, para você experimentar o poder da palavra de Deus, você deve obedecer. Grave essas palavras-chave, viu? Eu usei a palavra experimentar. Agora eu vou, porque a experiência na palavra de Deus é que traz salvação, traz santificação, traz comunhão e traz as promessas das bem-aventuranças que o crente já pode desfrutar aqui e agora. Muitas das promessas eternas nós já desfrutamos aqui agora. Nós somos muito feitos de emoção. Nós somos em grande percentual emoções, e muitos até toda emoção, mas não pode ser, tem que ter uma parcela de razão na direção de nossas vidas. Então, mas quando nossa razão se encontra com as palavras de Jesus, então essas palavras de Jesus vêm para as nossas emoções e nós sentimos paz, alegria, prazer, vitória, e nós temos ânimo, fugimos da depressão, etc. E temos ânimo para servir a Deus, enquanto esperamos a concretização final das palavras de Jesus. Então, aqui em segundo lugar, você deve obedecer o que Jesus manda, o que Jesus fala, pois Jesus é o próprio Deus em pessoa e obra. É o que está dito aqui, ó. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, começa falando de Jesus, né? Como aquele instrumento, não, porque Jesus não é somente um profeta, ele é Deus. E Deus, e ele estava lá na criação. A criação foi feita por intermédio de Jesus. Jesus era o Filho que estava criando sobre a batuta do Pai, né? Sob a direção do Pai, direção poderosa, soberana do Pai. O Filho estava criando o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, porque ele é o herdeiro de Deus. Ele foi constituído. A pergunta é: muitos dizem que Jesus foi constituído herdeiro de Deus a partir do seu nascimento, outros a partir da sua ressurreição, e vão inventando coisas. Não, Jesus foi constituído herdeiro na eternidade. E como ele era herdeiro, filho, herdeiro de Deus, ele era também um instrumento nas mãos de Deus, porque diz aqui, pelo qual, por meio de Jesus. E isso corrobora ou fortalece o que João disse: no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e tudo que existe foi feito por intermédio dele, né? Aí vem dizer que Jesus foi um profeta que Deus usou para criar o mundo, né?
Não tem sentido. Então, pelo qual também fez o universo. Então, Deus fez o universo por meio de Jesus. Então, você deve obedecer o que Jesus manda, pois Jesus é o próprio Deus em pessoa e obra. E o versículo 3 vai dizer: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, o Deus verdadeiro e o verdadeiro Deus. Amém? Então, por isso, nós devemos obediência à voz de Jesus, às palavras de Jesus, aos mandamentos de Jesus, para vivermos em comunhão com Ele e com o Pai Celeste por meio do Espírito Santo. Ou seja, para ter uma vida aprovada diante de Deus, vivemos uma vida de obediência, porque não estamos obedecendo a um profeta, não estamos obedecendo a um líder religioso, nós estamos obedecendo, quando obedecemos Jesus, estamos obedecendo o próprio Deus, Criador do universo, e o resplendor e a expressão exata, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso que Jesus, quando Filipe o interpelou dizendo: mostra-nos o Pai, o que ele respondeu? Filipe, tanto tempo eu tenho estado convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Assim como ele disse para os judeus que o estava maltratando, ele disse: quem me honra a mim, honra o Pai. Quem honra o Pai, honra a mim. Terceiro lugar, em terceiro lugar, para você experimentar o poder de Deus, tendo que ouvir. Aliás, as palavras que você deve, voltando aqui atrás um pouco, as palavras que você tem que memorizar é a palavra ouvir, não é a palavra experimentar. A palavra experimentar envolve tudo que você tem que fazer. Primeiro, você tem que ouvir. Segundo, você tem que obedecer, porque não dá para obedecer sem ouvir, Ana Clara, vai secar a louça lá da pia que eu lavei, diz a vovó. Aí Ana Clara ouve direitinho. O que a Ana Clara ouviu? Ana Clara, vai secar a louça que eu lavei. Está lá na pia para você secar. Ela ouviu direitinho e ela obedece e vai lá e seca a louça. Então, segundo lugar, a palavra que você deve memorizar é a palavra obedecer. Terceiro, você deve depender de Jesus, pois Jesus é quem sustenta o universo por meio de sua palavra. E o versículo 3 diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, porque o mundo está de pé, tudo está de pé, porque Jesus está com as mãos estendidas, segurando o mundo. A verdade, a palavra sustentar aqui é a palavra carregar. Jesus está carregando todas as coisas. Por isso que o mundo prevalece ainda. Por isso que o mundo está preservado, exatamente como era, com pequenas mudanças por causa das intervenções do homem. Aí vem as queixas ecológicas. Mas do jeitinho que criou, Deus preserva todas as coisas através de Jesus. Isso aí nos leva a uma doutrina muito importante para a vida cristã, que se chama providência divina. O que é providência divina? É o fato de Deus governar o mundo, sustentar o mundo, sustentar não somente o mundo, mas todas as coisas criadas pelo seu poder, de forma que o mundo é preservado. Porque se não fosse a providência divina, esse mundo e o governo de Deus esse mundo já tinha sido desmoronado, virado pó. Mas Jesus é quem sustenta o universo por meio de sua palavra. É interessante, o poder da palavra de Deus é capaz de carregar o universo inteiro, tudo que foi criado, de tal maneira a preservá-los intactos.
Quando as pessoas que interpretam mal a epístola de 2 Pedro, que fala que o céu e a terra passarão com estrepitoso estrondo, incêndio, será incendiado, muitas pessoas entendem ali como uma destruição da terra. A terra acabou, Deus elimina essa terra. Aí ele vai lá para o final de Apocalipse e diz, e virá novo céu e nova terra. Engana-se, é uma interpretação equivocada, porque essa terra foi, conforme nós vamos ver mais para frente em Isaías 45 ou 48, agora me falhou, essa terra foi criada para ser habitada, e ela será preservada para sempre, porque a criação de Deus é preciosa. Foi por isso que quando Deus criou o homem, e o homem caiu em pecado, para preservar a sua criação, ele escreveu o livro da vida e resolveu salvar muitos para preservar a sua criação humana. Da mesma forma como ele tomou medidas para preservar a criação humana, ele tomou medidas para preservar todas as coisas criadas. A menção de destruição por meio do fogo, em 2 Pedro capítulo 3, tem que ser interpretada como purificação da terra, do céu, de todas as coisas criadas. Ou seja, onde o pecado pisou, tem que ser purificada com o fogo. Tem que ser queimado, mas somente para purificar. Depois tudo se torna perfeito como era desde o início. Atualmente não é tão perfeito por causa das intervenções por meio do pecado da humanidade, especialmente o pecado da ganância, viu? Então você deve ouvir a palavra de Jesus, porque ele é o único profeta por quem Deus fala hoje em dia. Você deve obedecer a palavra de Jesus, porque ele é Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra e do mar. Portanto, nós não estamos obedecendo a qualquer um, estamos obedecendo a Deus, e quem obedece a Deus viverá. E agora nós temos que depender de Deus, porque é dele que vem a força. Lá, o apóstolo Paulo também já dizia isso em Colossenses, que é ele que segura o universo, é Jesus que preserva o universo, a terra, o céu e o mar e tudo que neles existem. Amém? Então é ele que nos sustenta. Então não podemos viver sem ele. É como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e a Bíblia inteira diz, sem mim, na Bíblia inteira, na sua voz abrangente, ele diz, sem mim não podeis viver. Em terceiro lugar, você deve glorificar a Jesus. Agora é uma quarta palavra. Aqui não é terceiro, não, é quarto. Lá foi terceiro, aqui é quarto. Então, em quarto lugar, você deve glorificar em Jesus. Então, vamos repetir as palavras: ouvir, obedecer, depender e glorificar. Está lá na tela. Então, pois Jesus foi glorificado após ser humilhado até a morte para purificar os pecados do seu povo. E o versículo 3 ainda diz, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Isso significa ser glorificado. Quando Jesus morreu, ele morreu em extrema humilhação. Quando Jesus foi sepultado, aí ele, como eu falei de manhã, Jesus está sendo glorificado mais e mais e mais cada dia. Quando ele foi sepultado, aí ele já foi sepultado com uma pequena glória, porque ele foi sepultado num sepultamento do rico crente chamado José Arimateia. Embora ele tenha vivido como pobre,
e humilhado e perseguido até a morte, ele foi sepultado como em glória. Ressuscitou em maior glória e a glória dele vai crescendo e crescendo. Amém? Então você deve glorificar a Deus. E o quarto e último lugar que você deve proclamar o nome de Jesus, pois Jesus herdou um sublime nome. Onde está escrito aqui, tendo se tornado superior aos anjos. Esse é o assunto da próxima, do próximo tema. Mas quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, diz a epístola de Paulo aos Filipenses, que ele foi glorificado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, se o nome de Jesus é tão maravilhoso, então você deve proclamar o nome do Senhor Jesus. É isso que se chama na Bíblia de evangelizar. Proclamar o Evangelho é proclamar o nome glorioso, sublime, maravilhoso de Jesus. Amém? Então vamos repetir rapidamente as palavras. Vamos lá, juntos? Ouvir, obedecer, depender, glorificar e proclamar o nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, fechando aqui o nosso assunto, nossa confiança em Jesus também é superior. Amém? Porque nós confiamos em Jesus. É conhecendo Jesus que conhecemos a Deus. Os profetas foram instrumentos para conhecermos a Deus, mas Jesus é o próprio conhecimento de Deus. Por meio do conhecimento de Deus, através de Jesus, temos recebido a vida eterna. Portanto, a grande exortação nessa passagem, que vai de 1 a 4 do capítulo 1 de Hebreus, ouçamos Jesus nos falar acerca do conhecimento de Jesus. Abre o seu coração, abre os seus ouvidos para ouvir Jesus falar. Você só será bem-aventurado para sempre. Amém.